Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre como fazer aqui esse efeito de ondas usando shaders. Então deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu preciso de um asset para fazer essas ondas aqui. No meu caso, eu tenho dois sprites, um para as ondas de baixo e um para as ondas de cima. E um terceiro sprite para esse fundo aqui, que na verdade é a água inteira, só para fazer o preenchimento da tela. O que importa são esses dois aqui. E esses dois usam a mesma shader, só que um para o lado e o outro para o outro. E aí para criar uma shader, você vem aqui num sprite, pode ser um sprite 2D, que é o caso das minhas ondas. Vem em Material aqui, vai clicar aqui no material, que vai estar vazio, e vai dar um New Shader Material. E aí sim vai aparecer isso que eu tenho aqui. Esse também vai aparecer vazio, aí é só dar um New Shader aqui também. Aí você vai salvar aí na sua pasta qualquer e vai abrir esse editor aqui, lógico sem o código, e eu vou explicar o código aqui para vocês. Bom, e essa shader eu fiz com duas outras shaders que eu uso no meu jogo. A primeira essa aqui é de Wave, né? Ela chama Wave Effect, que eu achei. E é bem simples, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela é só isso. Aqui são parâmetros, né, de velocidade, altura que vai subir aqui, a wave, né, e a frequência. Eu coloquei aqui 30 e a frequência você diminui a onda, né, então a onda vai ficar mais comprimida, não vai ficar tão larga. A altura eu já falei e a velocidade também é autoexplicativo, vou colocar 10 aqui e vai ficar bem rápido, tá? São esses três parâmetros, a gente vai mexer então. Por padrão no meu aqui era tudo 5. E é esse efeito que eu tenho de ondas, tá? Então são essas três variáveis que eu falei agora, velocidade, altura e frequência. E a gente vai mexer na função de vertex aqui da nossa shader. É só uma linha de código, tá? A gente vai alterar o vertex.y, tá? Somente ele. E a gente vai fazer mais igual, então a gente vai ficar somando. E esse valor que a gente vai ficar adicionando é tudo multiplicado pela altura, tá? Então o que é tudo? É o cosseno dessa função aqui. Cosseno é aquela função, né, que é uma onda, e essa onda vai ser o nosso uv.x vezes a frequência, mais a velocidade vezes o tempo. E aí a gente gera esse efeito aqui. Então essa linha faz esse efeito. Essa é a metade da minha onda que eu usei ali. E a segunda parte da shader é uma shader que eu usei no meu vídeo do Flappy Bird. Se você não assistiu a série, assiste aí que é muito legal. E é só isso daqui. É uma shader que a gente vai mexer no fragment. E a gente tem só uma constante que é velocidade. E aí a função é essa daqui. A gente vai criar um novo UV. A gente vai salvar o UV original. A gente vai pegar e mexer no ponto X. Vai somar isso daqui o tempo vezes a velocidade. A gente vai criar um vetor, um VEC4. E vamos passar essa textura misturada aqui junto com o quarto parâmetro no UV. Então a gente pega color, a cor, e faz igual essa nova variável, que é C de color. Eu sei que é meio complexo, são duas shaders muito simples, eu também entendo por cima como isso funciona. Aí eu peguei essas duas shaders e juntei na minha aplicação, que seria as ondas, e juntas deu o formato da onda que eu acabei de mostrar para vocês. Aí a única coisa que eu fiz foi pegar esse tile aqui, que eu peguei de graça, e eu fiz ele estendido, tanto a onda de cima quanto a onda de baixo. Aí ficou assim, do tamanho da minha tela. Eu importei aqui separado, coloquei a posição certinha e apliquei aqui as duas shaders. Então tem aqui o vertex e o fragment, são aquelas duas que eu falei. E eu só fiz um if aqui, criei uma variável inverted, tá? Que um vai para o lado, o outro vai para o outro. Em vez de fazer mais igual, fiz menos igual, caso for invertida. Caso não for invertida, eu faço mais igual. Aí eu posso ter controle se é invertido ou não, tanto aqui pelo shaders parameter. E se eu quiser também posso alterar por código e ficar uma coisa mais dinâmica. Mas por enquanto é isso. Então só para mostrar para vocês, se eu mexer aqui no inverted, a onda vai andar para um lado e vai andar para o outro. E é isso o vídeo de hoje. Esse efeito ficou bem bom, então eu peguei aquelas duas shaders, a shader de fazer wave, mais a shader de fazer o movimento linear, e aí eu fiz o meu mar, né, o meu oceano ou minha água aqui no meu outro jogo. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês também, assim como eu, não têm aquele grande conhecimento de shaders, pega o básico que você já entendeu e tenta aplicar e juntar as coisinhas e fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, que aí você vai entendendo melhor. E shader é muito importante, salva o jogo. Se eu fosse fazer isso por código, por animação, ia demorar bastante. E aqui, com poucas linhas de código, eu consegui fazer esse efeito que eu queria de água e movimento. Então deixa aquele like, se inscreva no canal. Vou deixar aqui o link do livepix.gg e do Buy Me a Coffee. Então se você quiser e puder apoiar o canal e não for atrapalhar, tá aí os links de apoio do canal. O link do Discord vai ficar aqui também, qualquer dúvida entra lá, a gente conversa por lá. Muito obrigado e até a próxima.